Fala pessoal, hoje eu dou início a um quadro que eu há muito tempo já havia planejado para o canal. O nome do quadro é Análise Flash. Nele eu vou buscar fazer uma análise mais detalhada de apenas um ativo que vem se destacando na bolsa. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua solicitação de análise para os próximos vídeos desse quadro. O ativo que for mais pedido vai ser analisado. Hoje a gente vai falar de uma empresa que só vinha apanhando na bolsa nos últimos 3 anos, mas que agora parece estar virando a chave. Tô falando da IRB, a resseguradora IRB. Só antes da gente começar, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Bom, IRB, por onde iniciamos? O papel já tá há 3 anos caindo. Pessoal, vamos relembrar o que aconteceu com esse papel. De 2017 até meados de 2020, um pouco antes da pandemia do coronavírus, era um dos melhores ativos para você ter em carteira na bolsa. Além de ter fundamentos, antes de existir toda a fraude, os números que eram reportados faziam sentido, tá, em termos de fundamentos para ter uma empresa na tua carteira de investimentos. E era também um bom papel para você fazer trades, sejam eles de curto prazo ou de médio prazo, ou seja, de swing trade ou position trade. Esse era um papel que respeitava muito bem as médias móveis, a média móvel de 9 períodos e a média móvel de 21 períodos eram muito bem respeitadas. Tá? Em poucas ocasiões as médias não seguravam as correções dos preços e quando isso acontecia logo apareciam os compradores para fazer com que os preços retornassem a trabalhar acima das médias, até que aconteceu lá a fraude, inclusive junto da pandemia do coronavírus, que fez com que esse papel desabasse, tá? Perdendo aí 85% de valor de mercado em um mês. Só que veja, o papel respeitou as condições de tendência de ser um ativo muito bem direcional e perceba que desde então, desde março de 2020, tirando esse processo de consolidação aqui do ano de 2020, o papel respeitou essas características de tendência, continuou sendo um papel muito direcional dentro de uma tendência de baixa, onde as médias móveis também guiaram toda a movimentação baixista do preço. Perceba que em todas as ocasiões que o papel vem testar ou a média móvel de 9 ou a média móvel de 21 períodos, ele volta a cair, tá? Em todas as ocasiões, no ano de 2021 e no ano de 2022. E foi agora, somente em 2023, onde no primeiro trimestre o papel falha em fazer novas mínimas, né? Ele havia marcado o fundo aqui. Ele veio marcar um fundo em um patamar menor de preço, veio renovar mínimas, mas acaba falhando e acaba pela primeira vez em abril, final de abril, última semana de abril, fazendo a primeira semana onde há um fechamento acima da média móvel de 21 períodos. Ou seja, um papel que não fazia isso há 3 anos, faz isso pela primeira vez, acompanhado ainda por cima de um bom volume. Lembre-se, um bom volume é interesse comprador. Significa que mais pessoas estão interessadas em estar posicionadas naquele determinado ativo. Ou então uma pessoa com muito dinheiro está posicionada naquele ativo. E aí o papel não para mais. Perceba que além disso, a gente também tem o cruzamento de médias móveis. A média móvel de 9 cruza a média móvel de 21 períodos. Isso não acontecia desde 2020, quando a gente teve toda a fraude e ainda por cima a pandemia. Ou seja, há sim uma mudança significativa de comportamento em IRB, certo? Podemos acreditar que IRB está fazendo um processo de reversão de tendência. Perceba também que antes nós tínhamos muitos candles vermelhos e poucos candles verdes. Os candles vermelhos também eram acompanhados de mais amplitude do que os candles verdes. Agora a gente tem mais candles verdes e poucos candles vermelhos, onde os candles verdes também têm amplitudes maiores do que os candles vermelhos. Temos finalmente um rompimento dessa região de resistência aqui, ó. Talvez você não consiga visualizar muito bem essa zona de resistência por conta desse sombreado aqui, dessa sombra superior, mas isso aqui é uma resistência. IRB tinha um vazio gráfico para ser cumprido quando rompeu
rompeu essa resistência até os 55, 56 reais, vazio gráfico esse que foi cumprido. Pessoal, este é um papel, pode estar passando por um processo de turnaround, a gente precisa ver resultados aí nos próximos trimestres um pouco melhores, mas ainda assim, o consenso de mercado é de que a empresa está passando por um processo de reestruturação. Agora a gente vê uma barra robusta, confirmando o rompimento então dessa zona de resistência, confirmando o pivô de alta acima dos R$41, essa barra grande confirma isso. Nós estamos passando por duas barras de correção, 2 semanas seguidas de correção, não se esqueça que esse aqui é o gráfico semanal. Pois bem, este é um papel que também no gráfico diário está fazendo um recuo em direção às médias móveis essas que desde abril estão funcionando perfeitamente como suporte, e agora nós estamos tendo um distanciamento muito pequeno dessas médias móveis, com uma grande chance do papel precisar fazer uma nova pernada de alta. Pernada essa que poderia vir testar novamente esses 86 e 87 reais, ou se o papel tiver mais força, pode ir além, pode vir testar a próxima zona de vazio gráfico, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui a marcação de suportes e resistências? Pode vir testar a próxima zona de vazio gráfico, onde o papel teria espaço até os 73, 74 reais, tá? Isso aqui é vazio gráfico. Ou a gente pode estar pensando numa consolidação, dado que o papel sobe há bastante tempo e ainda não tocou nem a média móvel de 9, que dirá a média móvel de 21, que já está um pouco distante do preço no gráfico semanal, não seria errado a gente pensar numa consolidação onde a IRB fica por algumas semanas, talvez alguns meses de lado, para daí sim poder continuar subindo. Estilo padrão de continuação de tendência, retângulo em topo, triângulo em topo ou algo do tipo. Veja que o gráfico mensal tem espaço para ir até os 76 reais, tá? Então essa tese de que o papel poderia cumprir mais um vazio gráfico, dado esse vazio gráfico dos 41 até os 56 que já foi cumprido, ele poderia cumprir mais um. Isso estaria dentro do esperado, olhando o gráfico mensal, a próxima zona de liquidez seria a média móvel de 21 períodos, ali haveria um intenso processo de consolidação, muito provavelmente, realização de ganhos, aqui é uma zona de resistência, mas IRB é um ativo do qual a gente tem que ficar monitorando, tá passando por um processo de turnaround, tá? Eu já peguei alguns processos de turnaround na bolsa, já peguei Prio, já peguei Taurus, né, TASA 4, já participei de Login, já participei de Eternit. Geralmente esse processo de turnaround vem acompanhado de recuperações muito intensas, então não é aquele papel para você pegar uma alta de 5, 10, 15%, mas sim um papel que, para quem tem paciência de assumir posições com compromissos de tempo, intervalo de tempo maior, pode entregar resultados muito expressivos, tá? Tô falando de 30, 40, 50% ou até mais. Considere que até os 73 reais a gente tá falando de 50%, né? Acima disso, o papel tem um espaço bem grande também para continuar subindo. E para quem gosta dos swing trades, dos trades menores, né? Nós temos sim oportunidades sempre próximo das médias de 9 e 21 períodos, né? Quando começam a aparecer recuos, a gente tem que ficar de olho, tá? Eu gosto bastante de utilizar o gráfico de 2 dias, ele me dá uma visão parecida com a visão do gráfico diário para swing trade, mas filtra alguns ruídos. Nós também temos o gráfico de 3 dias, onde veja o mercado respeita a média móvel de 9 períodos. Bom, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere de novo se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer ver algum ativo ser analisado de forma detalhada aqui nesse novo quadro, deixa a sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço, fui!